Este balé não é maravilhoso? Agora vamos falar sobre a Carmina Burana e sua história. Carmina Burana é uma obra maravilhosa e surpreendente, porque ela apresenta uma diversidade nos textos de temas e uma grande variedade musical também. Mas vamos à história de Carmina Burana. Tudo começou em 1803, quando foi achado na abadia da cidade de Benedictibern, na Bavária, na Alemanha, um manuscrito com o título Códice Latinus Monicensis, em forma de códice. O códice é a passagem do pergaminho para o livro. Foi muito utilizado e começou a sua divulgação e a prática do seu uso pelas primeiras comunidades cristãs. Ele consiste numa capa dura, normalmente uma madeira bem fininha, que é o caso desse códex encontrado, ou de marfim, uma película de marfim decorada. Dentro estavam amarrados em formato de livro uma série de pergaminhos fininhos, cortados de forma de tamanho 17 centímetros por 25, mais ou menos o tamanho, o formato das nossas folhas de A4 a A5. Ali estava a origem do livro. Quando foi encontrado esse códice, foi colocado na Biblioteca Estadual de Munique e começaram estudos sobre aquele material. Chegaram à conclusão que foram 3 copistas que trabalharam nesse códice e no ano de 1230 eles também fizeram uma compilação, divididos em partes de acordo com os temas satíricos, morais, sobre o amor, sobre os vícios humanos, e isso foi assim objeto de muito estudo. 8 folhas tinham uma decoração de pequenas iluminuras. As iluminuras são pinturas decorativas medievais que eram feitas na primeira letra dos manuscritos, que abria o texto. Nós vamos encontrar isso nos manuscritos de canto gregoriano, nas primeiras bíblias. Então, foi um material muito bem feito, muito caprichado. E o que aconteceu? Quando chegou em 1847, um estudioso alemão, um filólogo, se encantou com aquele material, estudou e publicou. Quando ele publicou, ele pôs no título Carmina Burana. Carmina, em latim, quer dizer canções. Burana, de Bern. Ele abreviou o nome da cidade de Benedictibern, ficou Canções de Bern. Carmina é o plural de carne em latim. Em latim, carne significa canção. E ficou essa publicação ali. Atribui-se a execução e a autoria desses versos aos goliardos. Os goliardos eram jovens, inteligentes, cultos, alguns jovens monges, outros não eram monges, mas tinham tido acesso a estudos dentro dos mosteiros, principalmente na parte de literatura e artes. E eram jovens que não aceitaram o sistema monástico da época e saíram, foram dissidentes dos mosteiros e saíam errantes e criando poemas e canções, principalmente satirizando a igreja, o comportamento não muito correto de muitos padres e monges, porque um detalhe, nesses séculos 11, 12, começo do século 13, o celibato era aconselhado pela igreja, mas não era imposto. Então,
Então os padres podiam, os monges, apreciar mulheres, muitos eram casados, porque o celibato só vai se tornar obrigatório e imposto a partir do Concílio de Trento, nos anos de 1500. Então, esses jovens criticavam a postura de determinados padres, a postura da sociedade medieval, o sistema feudal, da forma como era feito, a proteção e a aprovação da igreja a esse sistema. Eles criticavam os camponeses também, porque achavam que eles eram submissos demais àquela situação. Então, foram jovens que falavam muito bem o latim, que era a língua culta, tanto que a maioria dos poemas é em latim, e desses mais de 250, 47 têm indicações melódicas na escrita neumática, que é a escrita primitiva da música. Mas supõe-se que todos deveriam ter as melodias, porque na época se cantavam os poemas, não só recitavam, se cantavam. Então, como esses goliardos viviam errantes, eles viajando de um lugar para outro, eles não tinham um lugar fixo para morar, eles viviam muito nas tabernas. De taberna em taberna eles iam, né, divulgando suas ideias, seus pensamentos, suas obras. E esse ambiente nas tabernas medievais é muito retratado em alguns poemas desses manuscritos tão importantes. Então, era o lugar que as pessoas iam para se divertir. O povo da Idade Média ia para se divertir. E não falar de assuntos desagradáveis como a morte, falar de assuntos agradáveis, jogar, né? Os jogos de azar estavam aconteciam muito naquela época, principalmente o jogo de dados, e beber. Então, eu vou ler para vocês, a partir de agora, a tradução dos poemas que nós vamos ouvir na sequência dos vídeos. Então, na taberna. Quando na taberna estamos, falar da morte evitamos. Jogar, isso nos conforta, o dado é o que importa. Bebe a dona, bebe o senhor, bebem o cabo e o monsenhor. Bebe o dono, bebe a alma, bebe o servo, bebe a ama, bebe o apressado e o tardio. Os galhardos, eles praticamente documentaram a vida social da Idade Média nesses séculos. Então nós vamos agora assistir uma encenação destes versos da taberna. É um grupo musical especialista em música medieval, Al Medievo, e eles vão tocar instrumentos musicais da Idade Média e dançar. Eles fizeram uma encenação perfeita dessa música com muito ritmo, composta por Carl Orff.